Fala, craques! E hoje foi dia de convocação da seleção brasileira e cheio de novidades e muitas surpresas. Diniz chamou esses nomes aí, se liga aí. Alisson do Liverpool, Ederson, Manchester City, Lucas Perry, Botafogo. Laterais, Emerson, Tottenham, Carlos Augusto, Inter de Milão, Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros, Bremer, Juventus, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e Nino, Fluminense. Meio-campistas, André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Douglas Luiz, Aston Villa, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras e Rodrigo, Real Madrid. Atacantes, Endrick, Palmeiras, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, João Pedro, Brighton, Paulinho, Atlético Mineiro, PP, Porto, Rafinha, Barcelona e Vinícius Júnior, Real Madrid. O Diniz foi perguntado também sobre o porquê ele não convocou o Lucas Paquetá, que segue fora da lista da seleção brasileira, mas segue jogando normalmente lá no seu clube na Inglaterra. Em relação ao Paquetá, ele é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração e eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grande chance de brigar pela titularidade, que é um jogador que eu admiro muito. A investigação para a gente, ela está no mesmo cenário, pelo menos que chegou para a gente até agora, que está no mesmo ponto. Ela não foi encerrada, então não teve nenhum fato novo, porque se eu convoco, provavelmente vocês iam me indagar por que você convocou e por que não convocou antes. Porque por enquanto está pedindo mais tempo para investigar. Obviamente que se esse tempo se estender mais, a próxima convocação nossa é daqui 4 meses. E aí já acho que seria tempo suficiente para chegar a alguma coisa com a competência que quem está investigando tem que ter. Então eu não convoquei para manter um discurso coerente e ético com aquilo que eu fiz há 3 meses atrás, quando eu não trouxe. Mas a vontade, tecnicamente, de trazê-lo, ela é sempre muito grande em mim. E as grandes novidades nessa lista do Diniz foram as convocações de Endrick, Paulinho, João Pedro, Martinelli, Douglas Luiz e PP. E ele falou sobre o porquê dessas convocações. Se liga aí no que disse Diniz. O do Endrick especificamente é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nasceu em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Sim, o Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde o início da carreira no Vasco, depois na Alemanha, e o retorno dele para o Atlético Mineiro vive um momento bastante especial. Está despontando aí também na artilharia do Campeonato Brasileiro e tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade. E tem muito comprometimento tático, isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas. Bom, queria perguntar sobre o João Pedro, um jogador que você conheceu, né, surgindo no Fluminense. Como é que você acompanhou essa evolução do futebol dele até essa convocação? Obrigado. Então, esse é um jogador que eu lancei no Fluminense com 17 anos, acho que 16 para 17, se eu não me engano. E ele respondeu sempre muito bem. Tem um tipo de personalidade que tinha tudo, era uma aposta que a gente tinha de que assim, que ele saísse para o mercado europeu, ele ia conseguir ocupar o espaço que ele está ocupando. Então acompanhei no Watford bastante, sempre que podia, um jogador que eu tenho uma certa aproximação, e o João está evoluindo sem parada, tá? Então ele saiu de um time menor para um time agora maior, com um bom treinador, e está conseguindo responder muito bem a novos estímulos e a novos enfrentamentos.
e teve a sua convocação de maneira muito merecida. O Douglas, ele está sendo um dos destaques da Premier League, a gente tem acompanhado, é um jogador monitorado aqui há muito tempo, já teve na seleção principal, campeão olímpico, e é um jogador que assim que ele começou a carreira no Vasco, a Série B, a gente teve enfrentamentos, eu conheço ele desde muito jovem, e vive o melhor momento da sua carreira, e é uma convocação muito merecida, e além dessas características que você citou, um jogador que tem muita imposição, e tem tudo aí para começar um novo momento na seleção também. Fernando Diniz também falou o porquê Richarlison ficou de fora e comentou sobre a ausência do atacante do Tottenham fora da lista da seleção brasileira dessa vez. Eu acho que mais do que o sistema, eu acho que eu tenho que procurar ser justo, olhar um pouco tudo que está acontecendo, e acredito que esses jogadores que eu convoquei, eles vão ter para esse momento mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando nesse momento. O Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna no jogo da Bolívia e nem o jogo do Peru. É que a seleção é uma seleção, então ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros. Fernando Diniz também fez um balanço até aqui do seu trabalho à frente da seleção brasileira e projetou os enfrentamentos diante da Argentina e Colômbia. Se liga aí. Diniz, Márcio Douzan do Estadão, primeiramente parabéns pelo título do final de semana. Obrigado. Em relação à seleção brasileira, como você avalia o desempenho da seleção nos primeiros 4 jogos e se você acredita que o que o Brasil demonstrou nesses 4 primeiros jogos é suficiente, enfim, para encarar a Colômbia e principalmente a Argentina, aí, que é campeã do mundo? Obrigado. A primeira perna da convocação contra os jogos contra a Bolívia e Peru, acho que a equipe foi muito bem, principalmente no jogo contra a Bolívia, porque não tem adversário fácil, nem o resultado não tem, mas isso acabou. E a gente conseguiu ser um time muito envolvente, criamos condições de fazer mais do que 5 gols e oferecemos muito pouco contra-ataque. Contra o Peru, a gente teve um jogo ok, a equipe fez uma boa partida, não foi espetacular, ganhou com merecimento, fizemos 3 gols para valer 1 naquele jogo. Contra a Venezuela, principalmente no primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo muito bom, porque a Venezuela não é mais aquela Venezuela que fica no imaginário do torcedor e que não deve permear principalmente o imaginário de quem vive para dar boas informações sobre o futebol. A Venezuela tinha perdido de 1-0 fora, um jogo muito difícil, foi contra o Equador, né? Contra a Colômbia, que você considera um adversário difícil, então eles perderam 1-0 fora. Aí eles jogaram contra o Brasil e empataram, e a gente teve um jogo que a gente sofreu muito pouca finalização, e a gente teve muita chance de fazer o segundo, o terceiro, o quarto até o quinto gol antes de tomar o gol de empate. E logo em seguida eles jogaram em casa e ganharam de 3-0. Então a Venezuela não é um time que é desqualificado, muito pelo contrário, é um time bem treinado e com bons jogadores. E aí contra o Uruguai foi um jogo extremamente amarrado, muito tático. Não foi um jogo da maneira que eu gosto que o time jogue. Mas o Uruguai tão pouco produziu. Se você pegar o primeiro tempo, teve uma finalização. Foi do Uruguai. Uma finalização, não teve nem para fora e nem dentro. Então foi um jogo muito difícil. E o Uruguai também é uma equipe muito forte. E jogando dentro de casa. Tem um centroavante do Liverpool, tem um zagueiro do Barcelona, tem o médio volante que é titular do PSG, tem, segundo muitos analistas, o melhor segundo volante do mundo, que é o Valverde. Tem o De La Cruz, que é um jogador pleiteado por clubes, todos os grandes clubes do Brasil e por clubes do exterior. Jogador ponta direita, o Peristre, jogador do Manchester United. Então é um time bastante competitivo. Então nós não jogamos contra um time frágil. Ao contrário, um time muito forte. E o jogo foi muito difícil. E a gente tem que reconhecer que a equipe foi mal. Jogos contra a Colômbia e a Argentina. Por que esses jogos vão ser tão difíceis para você? Se você pudesse detalhar um pouco mais, por que eles vão ser tão difíceis para a seleção brasileira? Os jogos têm tudo para serem difíceis, porque historicamente são 2 adversários que os jogos são difíceis. A Argentina, por si só, é a última campeã do mundo. Tem um dos maiores jogadores da história. E outros grandes jogadores, uma equipe que mantém o treinador. Então isso acho que já justifica a Argentina. E a Colômbia é uma das seleções aí nas últimas 2 ou 3 décadas aí que ganharam muita visibilidade no cenário mundial, com jogadores jogando em ligas
europeias com muito destaque, e jogar em Barranquilla também é um fator complicador, a gente sabe que ela é sempre muito difícil. Então, assim, essa é a previsão, porque a gente nunca sabe, depois tem jogos que eles se apresentam muito difíceis e na hora de jogar, ou eles são mais difíceis até do que estava prevendo, ou acaba ficando mais fácil. Então, assim, mas de antemão a gente espera 2 partidas extremamente difíceis por alguns desses motivos que eu te falei, entre outros aí, que a gente, se pensar um pouco mais, vai ter mais coisa ainda. Mas a gente espera que o Brasil esteja muito forte para enfrentar esses 2 jogos. E aí, craques, o que vocês acharam dessas listas da convocação do Fernando Diniz, hein? Teve muitas novidades. E o que vocês acharam da convocação do Endrick? O moleque realmente tá jogando muita bola, mas foi justa? E o que vocês acharam também das convocações de Paulinho, Douglas Luiz, PP e João Pedro? Faltou algum nome nessa lista? Eu gostei dessa vez da convocação da seleção brasileira. Diniz foi ousado e se tem que reformular a seleção brasileira já estava passando da hora. Pra mim só faltou aí o Marcos Leonardo. Mas queria muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas antes, não se esqueça de deixar bastante like nesse vídeo, se inscrever no canal. Até mais, falou, craques!